wanna give. Essa eu vou tentar. Acho que eu vou fazer duas, Chuchu. Essa aqui é só de exercício. No quadro mesmo, que essa matéria aqui é enjoada. Tá? Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo em ordem? Olha lá. Vamos começar aqui, cara, ó, lógica de primeira ordem. Acabamos aquela parte de argumento e nós vamos entrar numa parte um pouco mais chatinha. A teoria ela é um pouco maçante, mas você vai ver que os exercícios são muito fáceis. São muito fáceis no geral, tá? Aqui, na lógica de primeira ordem, o que assusta a galera? O que assusta é a leitura, é a imagem, é o exercício feio em si. Mas você vai ver que é uma coisa bem tranquila, bastante fácil, na verdade. Tá bom? Bem tranquilo, bem fácil. O que nós precisamos saber aqui para começar essa matéria? Você lembra lá na primeira aula de lógica proposicional que eu te falei a respeito dos quantificadores lógicos? Era um para todo, existe, não existe. Aí eu falei para vocês assim, pessoal, nós não iremos aprofundar nessa matéria em si agora, porque nós vamos estudar esses quantificadores lá na lógica de primeira ordem. Pois é. A hora chegou, meu querido. Olha lá, vamos estudar aqui a lógica de primeira ordem, que também pode ser conhecida como lógica dos predicados, certo? Se vier isso no seu edital, você está falando também da lógica de primeira ordem. Mas só que para isso nós devemos lembrar algumas coisas. Vamos voltar lá na nossa primeira aula, olha lá, a respeito dos quantificadores lógicos. Agora sim, nós vamos dar uma pequena aprofundada aqui. Vem comigo. O que são esses quantificadores lógicos? Você viu comigo lá que existem algumas proposições que elas não são preposições, na verdade, né? Existem algumas sentenças, na verdade, que elas não são proposições, que elas são sentenças abertas. Por exemplo, se eu escrevo assim para você, ó, x mais 2 igual a 5. Beleza. Se eu escrevo apenas x mais 2 igual a 5, esse x ele pode ter números para ele. Eu posso falar que esse x aqui é igual a um monte de valor. Ele tem muitos valores, muitos valores. Então, isso daqui faz com que a nossa sentença seja aberta. Aqui eu tenho uma sentença aberta. Show. E qualquer tipo de sentença aberta, não será uma proposição, certo? Porém, eu escrevi lá para você assim, que essa sentença ela poderá se tornar uma sentença fechada e, consequentemente, se tornar uma proposição, certo? Com o quê? Com o uso de quê? A partir do momento que eu coloco um quantificador lógico. É como se fosse assim, eu tenho uma sentença aberta, eu tenho uma tampa, eu tenho uma determinada vasilha, certo? Aí eu venho com um quantificador lógico, como se fosse a tampa, e fecho essa sentença. É desse jeito. O quantificador lógico, ele serve para transformar uma sentença aberta em uma sentença fechada, consequentemente em uma proposição. Uma declaração, com verbo, sentido, bem definido, isso aí você já sabe. Tudo bem? Olha lá. Vamos lembrar aqui, quantificadores lógicos, existe 3, basicamente. 3. Para todo, qualquer que seja, pode vir com essas duas nomenclaturas. Existe um, pelo menos um ou algum, e o não existe. Tudo bem? E o não existe. Para todo, qualquer que seja, ele leva uma simbologia, que é um azinho cortado, virado para baixo. Certo ou não? Ele é virado para baixo daquele jeito. Para todo e qualquer que seja, como nós vamos lidar com elementos? Vamos lidar com elementos, por exemplo, um determinado conjunto que eu tenho, e dentro desse determinado conjunto eu tenho elementos. Então, o que vai ser mais, o que será prático aqui? Eu já introduzi esses quantificadores lógicos, a terminologia certa. Para todo e qualquer que seja, um elemento qualquer, um elemento x, certo? Já vou colocar assim para você. Tudo bem? Para todo e qualquer que seja, x. Esse x nos remete que ali dentro existem elementos, existem pessoas, sei lá. Tudo bem? Existe alguma coisa ali dentro. Existe pelo menos um ou algum. Isso daqui será um e ao contrário, certo? Um ezinho ao contrário. Do mesmo jeito, existe pelo menos um ou algum elemento. Que elemento? Um elemento que eu não sei, que eu vou chamar de x, certo? Existe algum x. E o não existe.
e o não existe é, já que o existe é um ezinho, o não existe também será um ezinho, mas só que dessa vez ele é cortado, certo? Ou ele pode ser cortado assim, ó, não existe um elemento X, ou ele pode ser escrito com uma negação, com um não existe, certo? Não existe um elemento X. Assim como o tiozinho, não existe um elemento X. Ele pode ser grafado dessas três formas, não tem problema nenhum. Não existe, pode ser desse jeito. O que pode vir a cair para vocês também são alguns sinônimos, tá? Para todo e qualquer que seja, existe um sinônimo para este e um sinônimo para o algum. Existe pelo menos um. Para todo e qualquer que seja, é o que nós chamamos de quantificadores universais, certo? Isso daqui é um quantificador universal. Então, eu vou colocar aqui embaixo para você, ó, é um quantificador universal, certo? Por que universal? Porque eu uso todos os elementos do universo estão agrupados ali, certo? Existe pelo menos um ou algum, isso daqui é o que nós chamamos de quantificador existencial. Certo? Quantificador existencial. Ali existe alguma coisa. E o não existe, eu não tenho uma terminologia própria para ele. Tudo bem? Isso daqui vale ressaltar que nós vamos usar durante toda a teoria. Tranquilo? Durante todo o nosso estudo. Então vem para cá, não desespera, vai ficar tranquilo, tá? Vai ficar tranquilo, confia em mim. Olha lá, eu separei em 4 partes esse nosso estudo, que você não vai precisar nada mais além do que isso. Depois vai vir com os exercícios algumas condições, aí você vai ter que prestar você vai ter que ter uma certa atenção a mais para o exercício, certo? Mas nada além do básico, nada que vai impedir você de perder a questão. Então vem comigo, como que fica isso? Eu separei aqui, ó, o quantificador universal primeiro. Para todo A será B. Ou então eu posso chamar também, ó, qualquer que seja A, será B, certo? Então eu estou relacionando aqui 2 grupos, tudo bem? Estou aqui relacionando 2 grupos, o grupo A e o grupo B. Então, tanto para o A quanto o B existem elementos. Existem elementos no grupo A, existem elementos no grupo B. Então, eu posso falar assim, ó, para todo AX será BX. Posso. Qualquer que seja AX será BX. Tranquilo? Porque eu estou tratando de elementos existentes ali. Tranquilo? Como que eu vou ler isso? Como que pode vir a ser essa leitura na hora da sua prova? Qualquer que seja X, que eu estou falando dos meus elementos, você não sabe de quem eu estou falando, mas você sabe que existe alguém ali. Se pertence a A, pertence necessariamente a B. Isso aí nos remete a uma diagramação. Se pertence a uma coisa, necessariamente pertencerá a outra, certo? Se pertence a uma coisa, necessariamente pertencerá a outra. Isso nos remete a uma condicional, certo? Tanto é que para o para todo, nós vamos usar o quê? O símbolo de uma condicional aqui na nossa simbologia. Você já vai ver aqui, ó, comigo. Como que vai ficar essa diagramação, então? Você pode fazer o seguinte, ó. Para todo e qualquer que seja x, para todo e qualquer que seja a de x, será b de x. Qualquer que seja a x, se x pertence a A, pertence necessariamente a B. Se pertence a de x, pertence necessariamente a B de x, porque eu estou falando de elementos. Só vai mudar essa nomenclatura, você vai ver nos exercícios comigo. Só vai mudar esse xzinho. Então, olha, qualquer que seja x, se pertence a A, pertence necessariamente a B. Então, olha, eu posso escrever assim, ó, que se pertence a um determinado grupo A, pertencerá necessariamente a B. Eu posso escrever desse jeito, ó, pertencerá necessariamente a B de x. Posso fazer essa diagramação? Pode. E você viu comigo lá nas proposições compostas que essa diagramação coincide com a nossa condicional. Então, eu posso escrever assim, ó,
simbologia. Qualquer que seja x, qual que é o nosso quantificador que eu estou usando? Qual que é o quantificador? Qualquer que seja x. Isso daqui nos remete ao todo. Então, eu posso escrever desse jeito assim, ó. Para todo e qualquer que seja x, certo? Está aqui o nosso quantificador, você já viu comigo, qualquer que seja x. Se pertence a A, olha aqui a nossa condicional, ó. Se pertence a A, necessariamente pertencerá a B. Se pertence a A, então pertence a B. Pronto. Aqui está formada a nossa simbologia. Tá vendo que é um pouco feia? Sim, é um pouco feia, mas só que daqui a pouquinho vai ficar um pouco melhor para a gente. Beleza? Olha lá. Então vamos vir para cá, ó. Pega isso e marca aí no seu caderno. Belezinha? Isso aqui já vai ficar bem, vai ficar tranquilo para nós. Olha lá. Essa primeira, usando os quantificadores universais, certo? O quantificador universal para todo. O para todo você vai associar diretamente a condicional. Tranquilo? Condicional. Nós vamos usar a condicional aqui. Agora, as outras nós vamos usar uma conjunção. Por quê? Por conta disso daqui, ó. Vem comigo. Me acompanha. Olha lá. Existe um A que é B, pelo menos um A é B, ou algum A é B. É a mesma coisa? Sim, mesma coisa, tranquilo, mesma coisa. Existe um A que é B, pelo menos um A é B, algum A é B. Qual que vai ser a leitura específica disso? Existe um elemento X, tal que pertence a A e pertence a B. Como que uma coisa pertence a um determinado grupo e pertence ao outro grupo de maneira simultânea? Aqui não remete a uma determinada interseção de elementos? Lembra disso? Interseção. E lá na nossa aula de proposições, você vê o seguinte comigo. Lá na aula de proposições, você vê que a conjunção nos remete à diagramação de uma interseção. Aquilo que pertence tanto a um grupo e pertence ao outro grupo. Como que fica isso? Olha aqui a diagramação. Como que um determinado elemento pertence tanto a um grupo quanto ao outro? Olha lá, ó. Então eu vou fazer dois grupos. Eu vou fazer tanto A quanto o B. Do mesmo jeito, aqui vai aparecer para você, ó, AX e BX. Vamos fazer essa diagramação? Ficaria assim, ó. Um determinado grupo A e um determinado grupo B. Aqui, ó, A de X e aqui B de X, certo? Onde está os meus cadê? Onde que ficam os meus elementos que pertencem tanto a A quanto a B? Estão aqui no meio, ó. Todos esses meus elementos, ó, pertencem tanto a A quanto a B, certo? E como que fica a nossa simbologia nesse caso? A nossa simbologia fica aqui, ó. Existe um elemento X. O que eu estou usando? Qual quantificador? Estou usando um quantificador existencial, certo? Se eu estou usando um quantificador existencial, coloque ele aqui. Existe um elemento X. Existe, olha lá, ó. Existe um elemento X, certo? Tal que, vírgula, essa vírgula ela pode vir ou não no seu exercício, tá? Ela pode vir ou não. Tal que, o que você tem que saber é a nomenclatura correta, a simbologia correta. Então, ó, existe um determinado elemento X que pertence a A e pertence a B ao mesmo tempo. Então, eu posso escrever assim, ó, existe um elemento X que pertence tanto a de X e a B de X. Entendeu? Por isso que esse papel do existe está associado diretamente à minha conjunção. Então, tenha isso aqui no seu caderno também, ó. Essa simbologia é bastante importante para nós. Tudo bem? Bastante importante para nós. O que eu vou associar aqui a uma conjunção. Tudo bem? Vamos associar a uma conjunção. Voltando para cá, olha o que vai acontecer. Olha aqui, ó. Existe um A que não é B. Olha o que apareceu para nós. Isso aqui pode aparecer na sua prova? Pode. Existe um A que não é B.
pelo menos um A não é B. Algum A não é B. Pode aparecer isso? Pode, sem problema algum. O que vai mudar? Vai mudar que aqui vai aparecer uma negação em algum lugar. Vamos ver, ó. Existe um elemento X, de novo, olha, o meu quantificador existencial, tal que pertence a A e não pertence a B. Ele pertence a A, mas só que não pertence a B. Ele pertence a A de X, porém ele não pertence a B de X. Eu posso concluir aqui que este elemento, ele de fato, ele é exclusivo do conjunto A. Então, como que eu vou remeter a uma determinada exclusividade de um elemento? Desse jeito, olha. Na diagramação, eu vou fazer as duas bolinhas. Eu tenho uma bolinha de AX e a bolinha de BX. Não é isso? Esse meu elemento, ele não pode pertencer a quem? Ele não pode pertencer a B. Ele não pode. Então, o B será excluído, assim como a nossa interseção. Porque a interseção ela vai embora junto com B. Porque o meu elemento ele não pode pertencer a B. Portanto, todos esses meus elementos aqui, ó, satisfazem a nossa lógica. Beleza? Esses meus elementos, todos esses meus elementos, eles pertencem exclusivamente a A. Tudo bem? Como que fica a simbologia? De novo, eu usei o quê? Eu usei existe um elemento X. De novo, um quantificador existencial. Então, escreve, existe um determinado elemento X, tal que ele pertence a A, mas só que não pertence a B. Eu posso falar aqui assim, ó, que ele pertence a A e não pertence a B, certo? Posso escrever desse jeito, ou assim também, ó, sem problema algum. Existe um elemento X, tal que pertence a A e não pertence a B. Aí a sua prova pode trazer isso aqui entre parênteses, tá? Pode trazer com vírgula, pode trazer sem vírgula, não vai mudar em nada. Você tem que saber fazer a leitura correta, beleza? Faça a leitura correta. De novo, olha lá. Segue aqui. Agora, para finalizar aqui, ó. Deixa eu pegar meu preto aqui. Não existe A que é B. Não existe A que é B. É a mesma coisa que te falar que não existe um B que é A? Será que é a mesma coisa? Sim, de fato é a mesma coisa. Quer ver? Fica assim, ó. A leitura específica vai ficar assim, ó. Não existe um elemento X, tal que X pertence a A e pertence a B ao mesmo tempo. Beleza? Então, como que fica essa diagramação? É a mesma coisa que falar assim, ó, nenhum A é B? Pode ser também. Não existe A que é B? Também, tranquilo. Então, olha, continua. Vamos fazer essa diagramação. Se eu faço essa diagramação neste sentido, um AX e aqui um BX. Não é isso? Se eu pego um determinado elemento de A, ele não é de B. Se eu pego um determinado elemento de B, ele não é de A. Então eu posso falar que nenhum A é B, do mesmo jeito que nenhum B é A. Tranquilamente. Tranquilo? Como que eu vou escrever isso daqui? Como que eu vou escrever? Olha lá. Tá vendo que o não, ele aparece na parte do meu quantificador? Olha aqui, ó. Olha o não aqui, ó. Não existe um elemento X. O não, ele aparece no meu quantificador, certo? Lá no meu quantificador existencial. Então, eu vou ter que negar o quantificador. Então, aqui, ó. Aqui na simbologia vai ficar desse jeito. Olha. Não existe um determinado elemento X que pertence a A e a B, certo? Posso escrever desse jeito. Eu posso escrever não existe um determinado elemento X que pertence a A de X e a B de X, beleza? Posso escrever desse jeito, assim como o Ezinho cortado, ó. Não existe um determinado elemento X que pertence a A de X e a B de X ao mesmo tempo. Belezinha? Tranquilo. Você não vai precisar mais que isso. O que pode acontecer? O que pode
O que a questão pode trazer para você? Determinadas condições, certo? Ele pode limitar o campo desses elementos, por exemplo. Às vezes ele pode trazer ali para você um elemento que pertence a determinado conjunto numérico, ele pertence ao conjunto dos racionais, ao conjunto dos irracionais, existe o conjunto dos naturais, dos inteiros, então você vai ter que tirar todos os elementos que são, por exemplo, decimais, e por aí vai. A sua banca, o seu exercício, ele vai trazer de maneira bem enfática qual o campo de atuação que ele vai querer que você coloque essa lógica de primeira ordem, tranquilo? E nós vamos ver isso tudo na próxima aula com os exercícios. Mas só que antes a gente vai fazer aqui, ó, um exercício que caiu na última prova do INSS, que foi a banca CESP que cobrou. O que ele falava? Ele falava o seguinte, que P de X, X é funcionário do INSS. Que X? Um determinado elemento. Ele fala aqui que de X, X tem mais de 35 anos de idade. Beleza. O que ele está te dando aqui? É como se fosse duas premissas. Beleza? Como se fosse duas premissas. Enxerga desse jeito, vai ficar mais fácil. E qual que é a frase que ele te deu? Ele te deu aqui, ó, essa declaração. Todos os funcionários do INSS têm mais de 35 anos de idade. Olha o quantificador que ele usou. Todos. Todos. Eu posso ler assim, ó, para todo e qualquer que seja os funcionários do INSS, se tem mais de 35 anos, se é funcionário do INSS, então tem mais de 35 anos? Posso. Todo funcionário do INSS tem mais de 35 anos. Eu posso ler assim, ó, que todo funcionário do INSS, funcionário do INSS é P de X? Posso ler dessa forma. Todo P de X tem mais de 35 anos. Então, todo P de X é Q de X. Todo P de X é Q de X. Posso ler de uma outra forma? Se é P de X, então é Q de X. Posso ler dessa forma também. Vamos fazer a diagramação? Como que fica essa diagramação? Fica assim, ó. Se é P de X, olha lá, ó. Se é P de X, então necessariamente é Q de X, certo? Tranquilo? Isso aqui nos remete a uma condicional. E no exercício ele pede qual que seria a representação, a simbologia correta para essa minha declaração que eu acabei de te dar. Todos os funcionários do INSS têm mais de 35 anos. É a mesma coisa que falar assim, ó, se é funcionário do INSS, então tem mais de 35 anos. Se P de X, então Q de X. Vamos ver quais as alternativas que ele me deu. Para todo e qualquer que seja X, se Q de X, então P de X? Não, né? Aqui ele trocou. A maneira correta de dizer é se P de X, então Q de X. Então essa primeira aqui já não pode ser, certo? Para todo e qualquer que seja X, P de X ou não, né? P de X ou Q de X? Não, em nenhum momento eu não entrei neste ramo com vocês ainda. Então, ó, não usei a minha disjunção na lógica de primeira ordem, certo? Não usei, então essa daqui também não vai ser. A 3, para todo e qualquer que seja X, se P de X, então Q de X? Beleza. Se P de X, então Q de X? Pronto, tá aqui, ó. Essa daqui será a nossa opção correta. Mas só que você tem que tomar um certo cuidado, pessoal. Por que eu escolhi esse exercício? Por que eu escolhi? Porque tanto aqui na lógica de primeira ordem, tanto na lógica de primeira ordem como na argumentação em si, isso tudo nos remete à continuação das proposições, dos estudos de proposição, lá da lógica de argumentação. Isso nos remete que, tanto aqui quanto lá na argumentação, as nossas equivalências serão aceitas, belezinha? Então, se a sua banca quiser fazer um exercício um pouco mais complicado, ela vai trazer para você aqui, ó, no lugar dessa condicional, uma equivalência da condicional. Então, eu posso escrever desse jeito, ó, vou apagar aqui rapidinho, para a gente poder fazer, tá? Ó. Olha lá, separa aqui. Olha o que a banca pode fazer com você, ó. A banca pode fazer esse tipo de cobrança. Olha lá. Para todo e qualquer que seja X,
para todo e qualquer que seja x, se P de x, então Q de x. Aí lá na lógica proposicional, você viu comigo que a condicional ela possui quantas equivalências notáveis, não é isso? Existem várias equivalências, mas as notáveis que eu passo para vocês são apenas duas. Então ele pode trazer desse jeito, ó, para todo e qualquer que seja x, o que eu posso fazer? A primeira equivalência é a nossa contrapositiva, quando eu troco e nego. Então eu posso fazer assim, ó, não, se não Q de x, então não P de x. Ele pode fazer isso? Pode. E seria válido? Sim, sem problema nenhum, porque é uma equivalência. Assim como ele poderia fazer o seguinte, ó, para todo e qualquer que seja x, qual que é a outra equivalência? Quando eu nego a primeira ou mantenho a segunda, não é isso? Olha lá, ó, nego a primeira, não P de x ou Q de x, certinho? Eu nego a primeira e ou mantenho a segunda. Diferente lá da negação, não me vai confundir a negação, que mantém a primeira e nega a segunda, certo? Aqui nós estamos falando de equivalências lógicas. Então eu posso trocar todas essas, a primeira, segunda e terceira parte por algumas possíveis equivalências? Sim, sem problema algum. Aqui fica um pouco mais notável na condicional. Tranquilo? Se a sua banca vier cobrando isso, você já está vacinado. Então, olha, ele pode vir cobrando dessas três formas a respeito da condicional. Certinho? Desse jeito. Basicamente vai envolver o quê? Um estudo de todo, algum e nenhum. Todo, algum e nenhum. Você vai ter que fazer uma diagramação e, posteriormente, ler de maneira correta essa simbologia. Você vai ter que fazer esse estudo. Basicamente é você ver um diagrama e saber escrever um diagrama. Tranquilo? Na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios para a gente dar uma aprofundada. Muito obrigado pela sua atenção. Eu te vejo na próxima aula.